Fala pessoal, bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje o nosso tema será tatuagem colorida, né? Um dos temas que particularmente eu mais gosto de falar, mais gosto de trabalhar, mais gosto de executar, assim, porque o resultado final é simplesmente mágico. É inacreditável o que se dá para fazer em pele humana quando se entende um pouco sobre cores. E hoje vocês vão entender um pouco mais comigo. De hoje a gente vai passar por alguns pontos da teoria das cores que serão muito importantes para vocês, para quem pensa em trabalhar com tatuagem colorida. E o que será passado nesse vídeo? Introdução à colorometria, cores primárias, secundárias, terciárias, cores quentes, cores frias, o que são combinações análogas, combinações complementares, essas pequenas partes da teoria que são super importantes para quando formos executar na prática. Vamos ver também como escolher as cores para a sua tatuagem, né? Se você hoje tem dificuldade, não sabe que cor combina com qual, não tem ideia, né, de como combinar cores, esse vídeo é para você. Você caiu no vídeo certo e aqui você vai tirar todas as suas dúvidas e vai sair daqui com certeza entendendo muito mais do que quando você começou. Introdução à colorometria. O que é isso? Hoje nós vamos dissecar um pouco a teoria das cores, né? Vamos entender mecanicamente como se classifica uma cor, o que é uma cor quente, o que é uma cor fria, quando usá-las, né? Qual determinado tipo de pele indicado e tudo mais. Vamos começar então hoje falando sobre temperatura das cores, né? Lá no primário, provavelmente você já ouviu a sua professora falando que as cores têm temperaturas, né? Isso não é novidade para ninguém. Isso é o básico do básico da colorometria, né? E o que é essa temperatura? Na realidade, é a percepção, né? É o que a gente enxerga e o que a gente sente. Não necessariamente a cor é aquilo e para todo mundo vai ser. Na realidade, para todos os seres humanos, ela vai ser da mesma forma. Mas assim, quando os nossos olhos captam as cores, a gente entende o cérebro em separar cor quente e cor fria, né? Vocês, só de falar, provavelmente já vem algumas cores na cabeça de vocês, mas vamos com calma, vamos entender qual é o conceito por trás disso, para que assim a gente consiga aplicar o conceito na pele, né? Para que quando a percepção, né, o terceiro, o observador, o seu cliente veja aquilo, ele, mesmo que não entenda, ele consiga perceber que há um diferencial ali, né? Porque você aplicou o conceito, né? Então vamos lá. A percepção de cores na pele é um pouco diferente da percepção de cores no papel, né? O papel ele tem a sua matiz completamente branca, então qualquer cor ali ele vai refletir 100% para os nossos olhos. Mas na pele já não é bem assim que funciona. Existem peles de variadas temperaturas, tem peles frias, peles que aparentam ser frias, né, a olho nu, mas quando você chega perto ou faz o primeiro contato ali com a agulha na pele, você já percebe que é uma pele quente ou uma pele mais fria, né? Apesar de parecer ali o contrário. Então isso vai determinar, né? Isso na realidade não determina se você pode usar uma quantidade de cor X ou Y. Isso só determina o que você não deve fazer, né? Qual é o melhor resultado para o tipo de pele. Bom, as percepções das cores em pele são completamente diferentes da percepção na cor no papel. A cor no papel não há dúvidas, né? Se você fez um azul, ele vai ser sempre frio, né? Ele não vai ficar esverdeado com o passar do tempo após a cicatrização. Ele vai continuar azul, mas na pele não. Então é importante que a gente entenda um pouco sobre temperatura das cores e também das peles, para assim aplicar a melhor cor indicada para a pele do teu cliente. O pulo do gato dentro da temperatura, se tratando de pele, é evidenciar qual a cor da pele do teu cliente. Por exemplo, se é um cliente mais moreno, de pele mais amarelada, o interessante é você trabalhar ali cores mais fechadas, né? Ou cores quentes realmente, né? Como por exemplo, o vermelho, o laranja. O amarelo não é tão indicado assim, porque às vezes ele se iguala à pele da pessoa, na trisa, ela fica muito igual, não há um contraste. Eu não sei se vocês lembram da aula sobre
tatuagem preto e branca que o ideal é a gente buscar o contraste. Na tatuagem colorida é a mesma coisa. A gente vai buscar o contraste da mesma forma. Para a gente começar a passar para a temperatura de cor, vamos lá. Pele mais morena, normalmente, né, em 90% dos casos, são peles mais quentes. Então, o uso de cores quentes é mais indicado. Por que eu não aconselho o uso de cor fria em pele quente? Simplesmente porque tatuagem é um processo subcutâneo. Quando a gente rasga a primeira camada de pele e deposita a tinta no meio da segunda, ao passar do tempo, né, do processo de cicatrização, vamos pôr assim mais ou menos 30 dias, essa tatu ela já vai ter uma película de pele por cima do pigmento que você aplicou. E se a pele da pessoa é morena, né, ela é quente, ela provavelmente ela é mais amarelada ou amarronzada, dependendo da pele da pessoa. E se, por exemplo, ela for mais amarronzada e você jogar um azul claro, esse azul claro ele não vai aparentar ser azul claro quando cicatrizar, ele vai aparentar ser verde ou mesmo até algo mais amarelado, sabe? Vai puxar mais para um verde encardido, um azul encardido. E talvez o teu cliente não goste tanto do resultado assim, né? Se não for proposital. Então é interessante a gente pensar no uso de cores para cada cliente específico. Então vamos lá, como que a gente entende isso, né? O que são cores quentes e o que são cores frias? Cores frias, basicamente, são cores que são associadas ao frio, né? Assim, água, gelo, né? E tudo isso que a gente associa ao frio, né? Neve, essas coisas assim, são cores frias, né? Então, transmitem a sensação de frio, beleza? Alguns exemplos deles, né? Azul, roxo, verde, e a gente vai ver isso mais a fundo com o passar da aula. O que são cores quentes, né? O próprio nome já diz, né? Que são cores associadas ao calor, né? Tudo que você imagina que seja quente só de olhar a cor. Então, assim, o laranja, vermelho, amarelo, né, todas as cores quentes normalmente associam ao calor. Bom, passando desse tópico de temperatura de cores, nós vamos falar sobre algo que é super importante e básico dentro da pigmentação em tatuagem colorida, que são cores primárias, secundárias e terciárias. Provavelmente você já viu isso também no colégio ou ouviu isso de algum outro profissional da tatuagem. Mas é super importante que a gente tenha esse conhecimento básico na veia mesmo, no sangue, para que quando nós formos executarmos uma tatu, isso seja natural, né? Não seja algo mecânico, você precise pesquisar e tudo mais. Então por isso a gente está estudando aqui hoje, né? Vamos lá? O que são cores primárias? Basicamente, cores primárias são cores que não podem ser obtidas através de combinação de outras cores. Elas são o que elas são, né? Você só pode extraí-las da natureza literalmente com a matiz original dela. Não dá para você misturar outras cores e chegar até ela. Mas em contrapartida, são cores que podem ser combinadas entre si para se obter as demais cores que a gente conhece. Quais são essas cores, né? São o azul, vermelho e amarelo. Né? Por que a gente chama de cor primária? Para aplicações humanas, né, visto que a gente tem todo um aparato de reconhecer cor, volume, né, que são os nossos olhos, o nosso cérebro. O nosso cérebro entende a cor através das 3 cores primárias. Isso que nossa visão ela é tricomática. O que é isso? No início do século XIX, o físico inglês Thomas Young pesquisou e entendeu que a nossa visão ela funciona apenas captando, né, na realidade, as primeiras cores primárias, né? As 3 primeiras cores primárias. As outras cores são combinações dessas cores. E a partir disso foi desenvolvida a teoria das cores. Cores secundárias, né? O que vem da mistura das cores primárias, as cores que resultam dessa mistura. São a união por igual de todas as cores primárias, né? Você mistura em pares. Por exemplo, você mistura o azul e o vermelho em meio a meio, mesma quantidade de cor, para se obter o roxo. As cores secundárias são verde, que é a mistura do azul e o amarelo igualmente. O laranja, que é formado por amarelo mais vermelho. E o violeta, ou púrpura, né? Ou roxo, que é formado por azul mais vermelho. Finalizando assim a nossa introdução a cores secundárias. Vamos passar para cores terciárias. Uma cor terciária ou cor intermediária, você pode chamar do jeito que quiser, é a cor feita pela mistura de uma cor primária e uma cor secundária. Esse conhecimento até aqui, temperatura de cores, cores primárias, secundárias e terciárias, a gente consegue começar a nossa introdução à colorimetria, na teoria aplicada na prática. O que é isso? Por que a gente começa?
a gente consegue começar a partir daí. Porque depois que vocês já entenderam que as cores primárias elas não podem ser obtidas através de combinação de outras coisas, de outras cores. Apenas podem ser combinadas entre si para se obter assim as cores secundárias, né? E as cores terciárias são a mistura das cores primárias mais as cores secundárias. O resultado disso tudo resulta em basicamente 12 cores. Essas 12 cores elas foram unidas em um disco cromático, que provavelmente está aparecendo aqui do lado de vocês, que esse disco cromático, para o profissional que quer trabalhar dentro da área da tatuagem, isso aqui precisa estar no sangue da pessoa. Pode imprimir esse disco, pesquisa aí na internet bonitinho para vocês, é a melhor resolução possível, imprime e cola na cama de vocês, imprime e cola na área de trabalho de vocês. A tela, o fundo do seu celular tem que ser isso. Por que eu acho que tem que ser? Pessoal, é super importante que a gente analise as cores e entendam, e que a gente entenda de uma forma mais prática e mais natural como funcionam as cores entre si, quais são as melhores combinações de cores entre si. E é o que a gente vai ver através do disco cromático. Existem algumas combinações que são basicamente matemáticas, sabe? Você não precisa quebrar a cabeça em pensar que cor que vai combinar com o azul que eu escolhi, por exemplo, né, na tatuagem do meu amigo. Eu queria colocar uma segunda tonalidade, eu queria colocar mais de uma tonalidade. Quais cores combinam? A partir disso, foi se inventado um método, combinações análogas, complementares e tríadicas. E a gente já vai ver isso. Primeiro, vou explicar um pouco sobre a importância e o que é o disco cromático. O círculo, ou disco cromático, chame do que quiser, ele é composto por 12 cores, que são formadas a partir das 3 primárias, o azul, amarelo e o vermelho. Com a mistura das 3 cores primárias, chegamos a mais cores, as secundárias, como eu falei antes, laranja, verde e roxo. E por fim, complementamos as 12 cores, misturando as primárias e secundárias. E dentro do círculo cromático também temos os níveis de saturação. Aí a gente consegue obter tons mais vibrantes ou tons mais pastéis, dependendo de como é a saturação da sua cor. E ele também é dividido ao meio entre cores frias, verdes, violetas ou azuis, e cores quentes, amarelos, laranjas e vermelhos. E diante disso, conseguimos obter um conhecimento para se montar um disco cromático, entender quais são suas funções e começar aplicações através disso. Uma dica super importante: cores contêm significados. As pessoas, ao se tatuar, seja qual desenho for, a pessoa ela vai buscar um significado, nem que seja estético. Pode ser algo bem pessoal, super importante, uma memória, né, homenagear alguém, algo do tipo, como também estético. E daí que entra a teoria das cores, né, para se escolher, caso a pessoa queira uma tatuagem colorida, a melhor combinação de cores para o tema que ela está te oferecendo, ou mesmo para a pele dela, se só é mesmo algo estético. Então vale aí pesquisar um pouco sobre o significado de cada cor. Eu garanto que vocês vão se surpreender e também surpreender o cliente de vocês. Beleza? Fica a dica aí. Quem não quiser usar, bola para frente. Vamos lá, tipos de combinações mais utilizadas dentro da tatuagem. Pessoal, particularmente, quando se trabalha com disco cromático, tudo fica um pouco mais fácil, né? E é aqui que a gente vai entender. Bom, a primeira e mais fácil combinação de cores é o que a gente chama de combinação análoga. O que são combinações análogas? São cores que são combinadas entre si, porém elas estão próximas ao disco cromático, né? O azul combina com o azul claro, que combina com verde claro, ou mesmo se a gente for subir, né? O azul combina com o azul escuro, que combina com o roxo, e o roxo combina com violeta e posteriormente rosa. Essas combinações são combinações análogas, onde eu sinto, particularmente quando olho para uma combinação análoga que é bem feita, um certo conforto, não é? Passa essa sensação de, sei lá, dependendo da cor, RGB, sabe? De LED, ou mesmo que a transição da cor foi muito mais suave, né? Fica aí a dica. Vou deixar um exemplo aqui também de algumas tatuagens que eu já fiz com transições e cores análogas, né? Eu usei apenas preto, né, que é a cor básica, e cores análogas. Eu adoro essa mistura de preto e cor, seja ela a combinação qual for. Bom, cores análogas, teoricamente falando, são cores que dentro do disco cromático estão próximas entre si. E esse tipo de combinação é chamado análogo porque as cores que combinam entre si, elas são compostas pela mesma cor base. Então, passar para a próxima, cores complementares. Nossa, essa daqui,
dentro de cores complementares, vocês já estão vendo aqui o disco cromático aqui do lado, né, de como é a combinação entre elas, e provavelmente vocês já estão entendendo mais do que vocês já chegaram no vídeo de hoje. As cores complementares são basicamente as cores opostas no disco cromático. E essa combinação de cores, pessoal, dentro da tatuagem, para mim, é uma das melhores, assim, depois da análoga. Se você não consegue usar cores análogas, você usar uma combinação de cor que é complementar, nossa, vai destacar demais o seu desenho. Porque esse tipo de combinação complementar, o próprio nome já diz, né? Elas são complementares. Porém, a teoria delas é que elas são opostas dentro do disco cromático. E por elas serem opostas, elas têm alto grau de contraste. Isso aí vocês podem anotar. Cores complementares têm alto grau de contraste. E isso ajuda a gente demais dentro do meio da tatu. Por exemplo, vou colocar aqui também tipos de tatuagem que eu usei, cores complementares, né? Para destacar os elementos. E no elemento principal, por exemplo, eu usei uma cor mais quente, né, para destacar, porque visto que a pele do cliente era mais quente, então usei uma cor mais quente que vai dar ali um destaque maior, né, um resultado melhor para a cor quente do que para a cor fria. Mas a cor fria, em contrapartida, destaca ainda mais a minha cor quente que eu usei ali. E quando se olha num contexto geral, né, visto de longe, uma cor ela não agride a outra, ela não está brigando ali com a outra, né? Ela literalmente está valorizando a outra cor, né? A cor complementar, a combinação de cores complementares, ela resulta nesse alto contraste e valorização, né? O nosso olho percebe muito mais algo complementar do que algo análogo, principalmente se algo análogo for muito extenso, né? Se você colocar muitas variações de combinação de cores ali, né? O olho humano percebe menos. Mas no complementar, por elas serem opostas entre si, o olho humano percebe muito mais. Então usem a seu favor. Vou colocar alguns exemplos de tatuagem que eu já usei cores complementares, vocês vão entender a diferença, né, de uma cor análoga para uma cor complementar. Particularmente eu gosto de usar combinações complementares para desenhos mais fortes, sabe? Uma tatu de anime, por exemplo, uma tatu de um animal, caso seja colorida. Esses são alguns exemplos assim que eu particularmente adoro usar. E passando mais à frente, vamos falar um pouco sobre a combinação tríadica, né, que ela é menos usada dentro da tatu, mas ainda assim eu acho super importante falar sobre ela, porque além dela participar, né, da teoria das cores, ainda é um tipo de combinação muito importante. Quando se usa ela, realmente você obtém o máximo de contraste possível dentro da tatu. Porque vocês vão entender o que se baseia uma combinação tríadica. Né? Diferente das cores análogas ou complementares, né, que você usa às vezes 2 ou mais cores, o tríadico ele já parte usando 3 cores. E essa combinação se baseia basicamente na combinação dessas 3 cores que têm a mesma distância, ou seja, elas são equidistantes dentro do círculo cromático. Essa combinação, por exemplo, ela é usada muito em roupas, né, em casas, decorações, né, decoração de interiores, por exemplo, mas dentro da tatuagem ela é muito legal de se combinar porque se obtém através dela uma riqueza de combinação de cores muito maior do que as outras. Então fica aí a dica, caso você queira usar uma combinação tríadica, né, pesquise um pouco, analise direito qual cor você quer, escolha uma principal. Eu sempre indico assim, quando você está em dúvida em até mesmo escolher qual tipo de combinação que você vai usar para sua tatuagem, escolha uma principal. Por exemplo, uma azul. Se você for usar o azul para ser complementar, o complementar do azul é o laranja, né? Ou o amarelo alaranjado, dependendo do nível de azul ali que você for usar. Mas se você for usar a análoga, por exemplo, o complementar do azul é o roxo, né? No tríadico já muda tudo. E é super legal ver essa combinação, esses tipos de combinações aplicadas na pele. Então fica aí a dica para caso vocês queiram obter um resultado melhor do trabalho de vocês, principalmente se vocês trabalham com criações. E isso já conseguiu dar um norte, né, uma base para todo mundo que viu esse vídeo começar a estudar ainda mais. Se você ainda tem alguma dúvida sobre o assunto, reveja esse vídeo que com certeza a sua dúvida vai ser sanada. E muito obrigado a todo mundo que ouviu e prestou atenção em mim até aqui. Um beijo, um abraço e valeu!